Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu. Para esse tutorial de Simplify 3D eu não vou apresentar exatamente um tutorial, mas sim dicas de como eu faço minhas impressões, que isso pode inspirar muita gente a melhorar a qualidade ou perceber se está errando em alguma parte ou não. Para mim dá certo, pode ser que para algumas pessoas não dê certo e assim por diante. Mas de qualquer forma eu vou mostrar o que eu faço para manter o meu nível de qualidade. Para isso eu separei um modelo mecânico e um modelo orgânico, e daí eu vou estar explicando um por um para vocês. Como já está aqui a mesa da minha Delta, né, na área de trabalho, eu vou deixar ela mesma. O primeiro modelo que eu separei foi uma engrenagem, uma peça mecânica. Peça mecânica não é só engrenagem, gente. Peça mecânica pode entrar qualquer tipo de coisas que vocês vão usar, ou vai ser necessário para alguma coisa que não necessite tanto de aparência. Peças de impressora, engrenagem, suporte para CD, DVD, suporte para chaves para colocar na parede. São só exemplos, que daí não precisa tanto assim de aparência. Então, vai ser esse o modelinho. O primeiro passo que eu diria para vocês observarem é a posição do elemento na mesa. A melhor posição para uma engrenagem é deitada. Eu não posso imprimir ela de pé, porque vai dar problema estrutural. Então, deitada, ela vai fazer os contornos e já vai dar a primeira integridade. Vamos dar uma olhada nas configurações. Aqui na aba de Extruder, eu não preciso mexer em nada. Então, aqui eu vou deixar do mesmo jeito. Aqui na aba de Layer, vai ter a altura das camadas, camada de topo, camada de chão e Shell. Isso daqui é o principal que vocês vão precisar mexer. Então, altura de camada, eu estabeleci por mim mesmo aqui para mim, que a altura máxima de camada que eu vou poder atingir vai ser 0,25. Tanto para mim quanto para cliente, esse é meu limite para peças mecânicas. Eu não vou passar disso porque eu sei que vai dar merda. Camada de topo e camada de chão eu deixei em 4. É sempre bom deixar esses dois iguais. Não importa se você está usando 500, deixa sempre igual. Aqui, Outliner Primer Shell. Aqui eu deixo em 3. Daí agora, o porquê de eu ter deixado esses números? Por que eu não deixei tudo 4, ou 1 aqui e 3 lá embaixo? Então, para peças mecânicas, o ideal é você deixar as paredes com todas mesma espessura. Então, 4 alturas de camadas vezes a altura de camada em si. Vai dar mais ou menos 1 milímetro. E daí as paredes, de acordo com a largura do meu bico, vai dar 1,2 milímetros. Então, de 1 milímetro de altura para 1,2 milímetros de largura, chega bem próximo. Dá para considerar que já tem uma equivalência aí. Em adicional não precisa mexer em nada. Em fio, o infio que eu recomendo é o Full Honeycomb. Pode usar o Fast Honeycomb, mas ele tem uma integridade estrutural menor que o Full Honeycomb. As configurações dele tá tudo normal. Suporte. Dependendo da peça mecânica, né, como uma engrenagem, ela não usa suporte. Então, passa para o próximo. Extruder, temperatura, tá tudo ok. Sobre a temperatura, principalmente do extrusor, eu já ensinei em uns vídeos anteriores como você faz para achar a temperatura certa de acordo com o filamento. Então, dê uma conferida. O cooling, eu só deixo o Speed Overrides, porque raramente eu uso o Cooler Print, então o Fan Overrides eu desabilito tudo. G-Code tá tudo normal. Scripts. Esse script que eu coloquei aqui é indiferente. O padrão mesmo para mim é só o G28 e começa para imprimir. Mas esse script aqui é algo que eu estou testando. Então daqui a pouquinho eu explico. Na aba Otter tem a parte de velocidade. Isso daqui é uma coisa que faz a minha qualidade ser boa. Eu deixo 50 mm por segundo a base de velocidade. E em especial a parede externa da Shell eu baixo 10% da velocidade, que vai ficar uns 45 mm por segundo. Já está uma velocidade legalzinha para imprimir. O resto deixa tudo em 100, tá ok. Advanced não precisa em nada. Daí aqui uma última parte. O preenchimento interno, eu tenho o costume de deixar em 50% para peças mecânicas. Dependendo da peça, eu acabo reduzindo para 40%. Mas não tem tanta importância. Vamos dar ok e lá dar uma olhadinha na peça. Então, aquele script que estava lá
no G-Code é essa linha aqui na frente. Eu estou testando essa linha no estilo MakerBot, que ela pega e faz uma linha enorme na frente da mesa só para homogeneizar a extrusão. Então aqui eu peguei e fiz isso daqui para minha delta. Um início de contorno só para ele iniciar a extrusão, que daí eu não preciso usar aquela linha de homogeneização em volta. Isso é algo que eu ainda estou testando e está funcionando bem. Mas vamos para a peça, que é o que interessa aqui. Para quem estiver notando essa diferença bruta de cor aqui, é porque eu deixei em Feature Type. Aqui ele mostra cada parte da peça. O normal seria deixar em Movement Speed, que aqui, como está esse verdinho água, ele está em torno de 50 mm por segundo. Eu deixei em Feature Type para ficar melhor para mostrar quando for dividir a peça. Como dá pra ver, né? Não sei se muita gente já usou esse recurso ou não. Aqui dá pra ver, a largura da parede ficou bem parecida com a altura das camadas de topo e chão. Isso é o que eu considero o ideal para uma peça mecânica. Se você deixar, por exemplo, uma ou duas camadas lá em cima, ela não vai ter força estrutural. O mesmo vale aqui. No caso de uma engrenagem, ela sofre desgaste. Então, 3 camadas vai ser bom, até para evitar o tempo de desgaste dela. Lógico que é bem capaz do plástico ressecar e quebrar antes de desgastar inteiro. Mas isso é uma prevenção boa, até para dar mais integridade. Daí, então essa parte aqui, a explicação básica é essa. Deixe sempre a altura de topo e fundo com a mesma espessura das paredes. Outro detalhe interessante, então aqui no preenchimento interno eu falei do Full Honeycomb. O Full Honeycomb ele dá uma integridade estrutural mais alta do que o rectilinear, apesar de não parecer. Assim como um floco de neve, ele tem uma resistência estrutural alta. Então para peças mecânicas ele é muito bom. Então é isso. Para peças mecânicas é assim que eu faço minhas impressões. Vamos partir para o próximo. Então, agora aqui para a segunda parte do tutorial de dicas, eu vou iniciar a parte de modelos orgânicos. O que entra na parte de modelos orgânicos? Plantas, animais, insetos, qualquer coisa que tenha forma viva. Então, para isso, logicamente, né, um modelo orgânico ficaria só exposto numa prateleira. Eu faria ele com um nível maior de detalhes, para que não fosse visível as camadas. Então, deixei separado aqui um Lucky Cat. Para quem não conhece esse Lucky Cat, de acordo com a patinha que ele está levantada, ele pode atrair dinheiro ou sorte. No caso desse daqui, ele está levantado com a pata esquerda, ele traz sorte. Ele é bonitinho, mas a história dele não interessa aqui pra gente. Então, dá pra notar, né, que ele tem uma taxa de polígonos bem legalzinha. Tem bastante detalhes. É um modelinho bem básico. Se esse modelo aqui fosse feito em PLA, ele talvez não precisasse de suporte. Mas em ABS, com certeza ele vai precisar de suporte. Então vamos pro fatiamento da peça. Vamos deixar na mesma configuração daquela engrenagem. Então o fatiamento ficou desse jeito. Todo feião, com camadas altas, bem estranho mesmo. Fora que, aqui tem um detalhezinho que vai ser ótimo explicar. Pouca gente observa isso nas impressões, mas essa linha faltando aqui é uma falha no próprio objeto 3D. Um vértice aberto, um polígono exposto, o Simplify vai anular isso e vai considerar quebra de camada. Então se notar ali, provavelmente ele vai ter uma camada de cobertura. Olha só. Ele cobre aquela camada ali como se não tivesse nada ali, como se fossem duas peças sendo divididas. Para isso tem 2 jeitos de consertar a peça. Como uma peça orgânica, isso vai fazer um diferencial enorme se a parede tiver essa risca ali. Então vamos lá. O primeiro ponto para você consertar essa peça é você mudar a altura da camada. O segundo ponto é você consertar a STL por um editor 3D ou em algum site terceirizado que faça esse tipo de trabalho. Tem bastante até por aí. Mas como o tutorial aqui não é focado em exibição de site externo agora, eu vou mostrar por aqui mesmo em altura de camada.
Vamos baixar 0.1 na camada. 0.01 no caso. O resto dá para deixar tudo igual por enquanto. Finalizado o fatiamento, já dá para notar que aquela camada com problema já sumiu. Então, tá aí uma recomendação excelente para resolver problemas desse tipo. A pessoa vai lá ver, nossa, o problema é muito complexo, esquece a peça. Não, é só fazer isso, muda a camada e tá feito. Só que esse gatinho aqui ainda tá com camadas muito altas, vai ficar horrível impresso. Então, vou mudar para a camada 0.1. Como é um modelo orgânico, eu vou deixar apenas com 2 de parede, só para ter uma integridade básica de estrutura. 2 de parede daria 0.8. Agora, aqui vem outro problema. Como eu baixei a altura de camada aqui vai dar 0.4 mm para 0.8. Então, como eu gosto de deixar tudo equilibrado, né? Deixar 8 camadas de topo, 8 camadas de chão e 2 paredes. Isso vai dar 0.8 mm, tanto nas paredes quanto na camada de topo. O resto não vou precisar mexer em nada. Pronto. Vamos para fatiar. Em camada de 0.1 ele já vai ter uma aparência muito melhor, olha só. Já desapareceu tudo que é camada que daria para ver. Depois que fosse impresso, só daria para ver essas camadinhas de topo aqui. Mas isso já melhora muito a qualidade para um ornamento. Deixa eu colocar em Movement Speed, que já fica bem melhor para ver. Esse verdinho água significa a velocidade que eu vou estar trabalhando, entre 42 mm por segundo e 57. Daqui em cima, como dá para notar, né, é o Speed Overrides, que ele vai diminuindo a velocidade para não dar overheat, aquele efeito lindo, maravilhoso de derretido no topo da peça. A camada 0.1 vai ficar uma maravilha esse modelinho. E agora a parte de análise. Se esse material fosse PLA, não precisaria de suporte. Mas a partir daqui, ó, essa partezinha aqui, ele já vai ficar meio no aéreo. Com certeza o ABS ele vai dar uma warpada para cima. Ali está ok. Aqui é outro detalhe, ó. Aqui com certeza precisa de suporte, é uma peça aérea. Como FDM não imprime no ar, né? Então ali vai precisar de suporte depois. Só que eu não vou mostrar os detalhes do suporte. Aqui está a primeira parte básica. Esse tipo de coisa aqui, pro PLA, é facinho de fazer. Mas agora pro ABS, isso daqui é um pedido para dar problema na peça. Então vou voltar aqui no modelo e vamos colocar só um suporte básico. Pronto. Só ali que é o ponto principal que precisa de suporte, mais nada. Aqui ele está me perguntando se eu quero ativar a opção de suporte, já que eu usei o recurso ali. Então, como ele está desativado, eu vou dizer sim, ele vai ativar automaticamente. Prontinho. Só que notem isso. Isso daqui já faz parte de qualidade da peça. Estão vendo que ele começa pela metade em cima do suporte? Isso já pode ser um problema. Então vamos lá corrigir isso rapidinho. Para corrigir essa parte, você vai em suporte e adiciona camadas densas. 2 camadas densas já é o suficiente para dar uma melhorada ali. Camada densa eu deixei em 75%. Pode ver que agora ele cria 2 camadas inteiras ali em cima
e já se auto-preenche em cima como se fosse um brim, um skirt. Então ali já fica como uma base de impressão. Depois esse tipo de base aqui fica mais fácil ainda para remover o suporte. Então, feito isso, de certa forma meu modelinho já estaria pronto para imprimir. Mas, como eu sou eu, né, eu vou transformar esse modelo de um modelo de 3 horas e 22 minutos para um modelo de 1 hora e meia, 2 horas. Daí como que eu vou fazer isso sem aumentar a velocidade da máquina? Se eu aumentar a velocidade da máquina, ela pode dar quebra de qualidade. Então eu vou manter a velocidade de impressão em 50 milímetros por segundo. Só que eu vou usar uns artifícios bem sem vergonha. Como dá pra ver, né, a velocidade aqui vai ser mantida em 50 milímetros por segundo. Na aba de adicional, não. Na aba de enfio, preenchimento interno. Eu não preciso usar o Honeycomb. Eu posso deixar o rectilinear, que é o básico. O modelo orgânico não precisa de tanta frescuragem. 10% de preenchimento interno. Então vamos lá dar uma olhadinha como é que ficou. Então, ó, de 3 horas e 20 já caiu para 1 hora e 51. Isso já é em torno de 2 horas. Mas daí, como dá pra ver, né, o preenchimento interno foi reduzido. Isso não interfere em nada de acordo com a configuração de layer de topo e paredes que eu deixei. Vai ficar uma peça bem bonita assim mesmo. Mas ainda dá pra me reduzir mais ainda esse tempo. Reduzir o tempo ainda significa manter a qualidade da peça. Então vamos lá. Na preenchimento interno, como eu estou usando camada de 0.1, eu mencionei, né, que eu não iria usar camada acima de 0.25, mas isso é válido apenas para camadas externas. Para modelos orgânicos eu posso fazer isto. Posso deixar essa opção ativa para ele imprimir cada camada de preenchimento interno a cada 3 camadas. Então, vamos lá. Ó, de 2 horas caiu para 1 hora e 22. Agora então vamos ver o que aconteceu com essa peça. Notem isso, que sacanagem que eu fiz. Ele vai fazer as camadas normal. Ele começa a fazer a cada 3 camadas de contorno, ele faz uma de preenchimento interno. Dá pra ver melhor de outro jeito. Aqui então. Aqui eu vou estar usando um subfatiador para mim ver a peça por dentro. Então, como eu estou usando camada 0.1, isso daqui vai bater certinho com o que eu estou fazendo. Então, eu deixei 8 camadas de fundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir daqui ele já é para começar o preenchimento interno, o enfio. Então, 9. Mas opa, ele não começou o enfio. Então, 10. Ainda não começou o enfio. O enfio só foi começar na camada 1.10. Então, como deu para perceber, né, ele saiu da camada 0,8 para a camada 1.1 para poder começar o preenchimento interno. O preenchimento interno deixa para ele começar a cada 3 camadas. Então ele vai ficar desse jeito até o final. Isso é um jeito para você poupar tempo e manter a integridade estrutural da peça. Dependendo, se você estiver usando muito suporte na peça, você também pode adicionar isso no suporte. Só que no suporte daí tem um outro tipo de regra. Você também pode deixar em 3. Só que daí a regra principal aqui vai ser aquelas camadas de topo sólida. Como dá pra ver, eles aparecem a camada de topo sólida, mas por quê? O meu recurso de camada de topo está em 2. Eu vou ter que deixar em pelo menos 4 para ele conseguir reconhecer. Olha só, em 4 ele já fez pelo menos 1.
ele fazendo apenas um já é o suficiente para poder iniciar o contorno. Só que eu recomendaria fazer pelo menos uns 2 desse daqui, para a peça ter onde se apoiar com mais firmeza. Então é isso. Só que como esse modelo aqui tem bem pouquinho suporte, o tempo caiu 1 minuto. Mas vamos comparar, né? De 3 horas e meia, quase 4 horas, cair para 1 hora e 21 minutos mantendo a qualidade da peça já é uma grande coisa. Poucas pessoas usam esse tipo de recurso. Então é uma dica que vale muito para impressão 3D. Então, finalizado aqui, vamos para o próximo exemplo. Então, para finalizar a parte de dicas do tutorial, eu vou iniciar aqui a explicação sobre o modo vaso. Tô vendo que muita gente está fazendo o modo vaso, mas não está sabendo usar o recurso. Então, este recurso em particular, ele tem umas regras bem absolutas. São meio chatinhas para entender, mas é muito legal de usar. Então, eu não deixei nenhum vaso preparado aqui para esse final do tutorial. Então, que lugar melhor para procurar do que o Thingiverse? No Thingiverse você vai procurar por vase. Ele vai mostrar todo que exemplo de vaso que está na categoria de vaso. Sendo que vai ter alguns, como esse daqui, ele não é um vaso. Não pode ser feito no modo vaso. Esse daqui de baixo também não. O modelo orgânico também não dá para ser usado como modo vaso. Daí o porquê? Por causa desse buraco no meio. O modo vaso é uma peça sólida de baixo até em cima, como esse daqui. Então, se ele já tiver um buraco para dividir a peça em 2 partes no G-Code, ele já quebra o efeito do vaso. Então, um vasinho que eu escolhi para fazer, eu já imprimi ele uma vez e vou usar ele como exemplo. O nome é Cactus Vase. Eu vou deixar o link de todos esses modelos que eu estou usando direto na descrição. Então, se vocês quiserem usar para testar ou brincar, fiquem à vontade. Então, tendo o vaso aqui já na área de trabalho, vamos fatiar ele segundo as configurações padrão que eu estava usando agora há pouco. Então, terminado o fatiamento, vocês vão identificar que o modo vaso está horrível. Então, por que ele está horrível? Porque simplesmente ele vai ter um início e um fim de camada. Não é esse o fundamento do modo vaso. Esses pontos aqui eu deixei ativado a opção do retract, para você ver onde está sendo feita a retração de material. Então, o modo vaso não tem isso daqui. Sinto lhes informar, mas a maioria aí está fazendo o modo vaso completamente errado. Fica bonito? Fica, mas é mais legal ele do modo tradicional. Fora que, você fazendo desse jeito aqui, sem conhecimento nenhum, notem que o Simplify diz que vai levar 21 horas para terminar um modelinho tão simples assim. Então, vamos às configurações. Para o modo vaso ideal, você precisa ter em mente o tipo de objeto que você está usando. Como eu já tinha explicado, ele precisa ser baseado no cilindro. Tem que ser um formato sólido. Preenchimento interno vai ter que ser zerado. Ele não usa. A layer. Layer é a parte principal. Layer, deste vaso aqui eu posso deixar em ponto 2. Camada de topo, ele não usa, então eu zero. Se não estou enganado, para este vaso aqui, a camada de chão, ele termina em 15. E a outline precisa ser 1, exatamente 1. Nem mais, nem menos, como que se desse para colocar menos, né? Então, com essas configurações básicas aqui, você pode ativar o Single Outline. O modo saca-rolha, que diz aqui, ele se assemelha a uma roupa tricotada em lã. É um único fio para a roupa inteira. Então, é uma única linha de impressão de baixo até em cima do vaso. Mas tem uns outros adicionais aqui que eu havia modificado no modelo anterior que agora tem que desfazer. Por exemplo, o enfio. Aqui ele vai dar conflito, já que eu estou em camada ponto 2. Eu vou ter que colocar de volta em 1 para ele fazer um enfio a cada altura. No caso, eu não estou usando enfio, mas ele vai dar conflito. Suporte. Não está sendo usado suporte nessa peça. Temperatura já foi explicado. Cooling, só vou usar o Speed Overdrive. G-Code, Script, Otter. O Otter não vou mexer na velocidade. E por fim, Advanced. O Advanced ele vai ter uma opção aqui para quando você encontra um modelo tipo esse daqui, que ele tem essa fossa no meio. O modo vaso, perfeito mesmo, a peça é chapada em cima, inteira, um bloco só. Então, para compensar isso, você vai ter que ativar essa peça aqui para ele juntar inteiro.
ele vai considerar que a peça é um cubo, um objeto sólido. Só dá OK e pedir para fatiar. Se ele der algum conflito nas configurações que você escolheu, ele vai apresentar. Então, como já deu para ver, né, de 21 horas caiu para 9 horas e 40. E aqui temos o modo vaso ideal. Como dá para ver, né, o retract ele só tem apenas no início e no final. Não estou mais vendo nenhuma outra bolinha ali no meio. Então aqui eu já sei que o retract foi anulado. Então esse modo vaso aqui está perfeito. Agora, o que diabos tem de tão especial no modo vaso? Como eu falei, é uma linha do início até o fim. Aqui no fatiamento da peça pelo modo interno, vai dar para notar. Deixa eu só alcançar o ponto exato. Então, aqui. Como dá pra ver, você tirando 0.1 por vez de camada, você vai notar que ele vai ficar meio a meio. Isso é porque ele está fazendo em modo saca-rolha. Uma única camada de baixo até em cima. O eixo Z, ele vai subindo conforme a impressão vai ocorrendo. Então, de baixo até em cima ele vai fazer desse jeito. De agora, olhando lá na parte de baixo, esse vaso aqui em especial, ele tem um fundo meio estranho. Ele vai começar aqui usando a função de retract, justamente por causa que o fundo precisa ser chapado, uma peça sólida. Daí você vai notar que as camadas de chão são desnecessárias a partir do momento que ele começa essa parte aqui. Mas nesse caso, nesse vaso aqui não é exatamente assim, porque ele vai entrar um bom tanto aqui para você poder perceber se vai dar para fazer ou não. Então a partir daqui já dava para fazer sem. Quando eu coloquei aqui ele já começou a fazer o espiralado e já vai cortar todos esses pontos vermelhos que são os retract. A partir dessa altura ele já vai iniciar o modo vaso. Dali para baixo é camada por camada. Dá pra notar isso daí mais na display. Tem gente aí que usa impressora com display como eu, né? Então vai dar pra notar perfeitinho o que eu tô falando. E a partir daqui ele já começa a fazer o espiral. Vou deixar aí no cantinho da tela o vídeo de quando eu fiz a impressão desse vaso. Só que como é time-lapse, né? Não dá pra notar muito o modo vaso. Mas aqui no outro cantinho do vídeo eu vou deixar o vídeo que eu apresentei esses dias no Face, mostrando a função exata do modo vaso. Então basicamente é isso. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Se ajudou, compartilhe o vídeo, pois pode ajudar mais pessoas também. E vou ficando por aqui. Até a próxima.